Hoje, você vai mergulhar nessa história incrível, cheia de coragem, milagres e lições que ecoam até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada épica através das pragas do Egito. Se você gosta de histórias bíblicas cheias de drama, ação e significado, este vídeo é para você. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. E aí, pronto para descobrir os segredos por trás das pragas que abalaram o Egito? Vamos lá! Porque algumas histórias não são apenas sobre o passado. Elas são sobre o poder da fé, da coragem e da liberdade. Vamos começar! No vasto e opressivo reino do Egito, a atmosfera era densa, impregnada de desespero e anseio. As pirâmides, majestosas e imponentes, erguiam-se como sentinelas de um passado glorioso, mas agora eram apenas testemunhas silenciosas do sofrimento dos hebreus, escravizados sob o jugo de Faraó. Entre eles, Moisés, um homem de olhar determinado e coração angustiado, carregava nas costas não apenas o peso de sua própria história, mas o futuro de seu povo. Sua vida fora marcada pela dualidade, criado na corte egípcia, mas sempre consciente de suas raízes, ele lutava contra um conflito interno, entre o desejo de liberdade e o medo das consequências que essa luta poderia trazer. Do outro lado, o faraó, imerso em sua arrogância e poder, via a si mesmo como um deus entre os homens. Sua única preocupação era manter o controle sobre seu império, ignorando os clamores de um povo oprimido. A teimosia de Faraó o tornava cego para a injustiça que perpetuava, enquanto o povo hebreu, exausto e desolado, ansiava por um milagre que os libertasse daquela vida de servidão. As feridas da opressão eram profundas, e a esperança, embora tênue, começava a brotar em meio à dor. No cenário de tensão crescente, Moisés sabia que sua missão era arriscada e que a resistência de Faraó poderia levar a consequências catastróficas. Era um duelo de vontades, onde a justiça e a opressão se entrelaçavam em um jogo mortal. Com cada praga que se aproximava, uma pergunta inquietante surgia: e até onde Faraó estaria disposto a ir para manter seu domínio? E qual seria o preço da liberdade? O desafio era imenso, e a jornada apenas começava. No coração do Egito, a vida dos hebreus se desenrolava em um ciclo interminável de trabalho árduo e desespero. As manhãs começavam antes do sol aparecer, com os homens arrastando-se para as construções das pirâmides, enquanto as mulheres cuidavam dos filhos e das tarefas diárias sob a vigilância severa dos capatazes egípcios. Moisés, em meio a essa realidade, sentia o peso da responsabilidade aumentando a cada dia. Ele passava os dias observando os companheiros, seus rostos marcados pela fadiga, e se perguntava até que ponto a esperança poderia resistir. Em um dia particularmente quente, enquanto Moisés ajudava a carregar tijolos de barro, ele se deparou com um velho amigo, Arão, que se aproximou com um semblante preocupado. Moisés, Arão disse, sua voz baixa e trêmula, ouvi rumores de que Faraó está aumentando as cotas de trabalho. Como podemos suportar mais? Nossos filhos já mal conseguem comer. Moisés parou um momento, sentindo a exaustão de seu amigo. Arão, precisamos de coragem. Sei que nossas forças estão se esgotando, mas devemos nos manter unidos. A liberdade não virá se não lutarmos por ela. E se Faraó nos punir? Ele não hesitará em fazer um exemplo de nós, retrucou Arão, a preocupação visível em seus olhos. Como podemos lutar contra um Deus? Não podemos temer o que é certo, Moisés respondeu, com fervor. O sofrimento de nosso povo não pode ser em vão. Precisamos encontrar uma maneira de fazer nossa voz ser ouvida. As palavras de Moisés ecoaram em seu coração, mas a dúvida ainda o assombrava. Ele sabia que qualquer ato de rebeldia poderia trazer consequências desastrosas. Na calada da noite, enquanto todos dormiam, ele se retirou para um lugar isolado, onde podia refletir sobre sua situação. Quem sou eu para enfrentar Faraó? Pensou, angustiado. Um homem criado em palácios, agora condenado a ser um fugitivo? O que posso fazer para mudar o destino de um povo? Enquanto isso, em seu palácio, Faraó contemplava o horizonte, cercado por seus conselheiros. Esses hebreus estão se tornando um incômodo, declarou, sua voz autoritária ecoando nas paredes de pedra. Se não os mantivermos sob controle, eles se levantarão contra nós. Um dos conselheiros, um homem magro e astuto, sugeriu, de majestade,
talvez seja a hora de aumentar a pressão. Se eles sentirem o peso da opressão, não terão força para se rebelar. Sim, Faraó concordou, um sorriso maligno se formando em seus lábios. Que a carga sobre eles se torne ainda mais pesada. Quero que saibam que não há escape de meu domínio. As tensões estavam se acumulando em ambos os lados. Moisés, em busca de um propósito maior, começou a reunir os hebreus à noite, sussurrando planos de resistência. Precisamos nos unir. Se não lutarmos juntos, nosso sofrimento nunca terminará, ele disse, a chama da esperança começando a brilhar em seus olhos. No entanto, a brutalidade do faraó logo se tornaria evidente. No dia seguinte, um grupo de hebreus foi punido severamente por não cumprir as novas exigências. Os gritos de dor ecoaram pela aldeia, e a cena deixava todos em choque. Moisés, o que faremos agora? Perguntou uma mulher, seu olhar desesperado refletindo a dor de seu povo. A resposta de Moisés estava presa em sua garganta, enquanto ele percebia que o tempo para agir se aproximava rapidamente. Um novo desafio se desenhava diante dele, e a liberdade de seu povo dependia de sua coragem e determinação. A luta estava prestes a começar, e ele precisava encontrar a força para liderar. As semanas se passaram, e a carga sobre os hebreus se tornava insuportável. O aumento das cotas estabelecido por Faraó desencadeou um ciclo de medo e desespero. Moisés observava a desolação nos rostos de seus compatriotas, e a angústia crescia em seu coração, pois cada dia trazia novas penalidades e punições. O grito de uma criança, que havia sido separada de sua mãe durante uma das represálias, ecoou em sua mente, um lembrete cruel da fragilidade da vida sob o domínio opressor. Na calada da noite, sob a luz tênue das estrelas, Moisés reuniu um pequeno grupo de hebreus. O clima era tenso, e o medo pairava no ar. Precisamos agir antes que seja tarde demais, ele disse, sua voz firme, mas seu coração palpitando com a incerteza. Contudo, as palavras de encorajamento que saíam de seus lábios eram ofuscadas pela dúvida que o consumia. E se falharmos? E se Faraó nos descobrir? Questionou uma mulher com os olhos cheios de lágrimas, ecoando os medos de muitos. Arão, que estava ao seu lado, sentiu a pressão do momento. Devemos ser cautelosos, Moisés. Cada passo em falso pode custar nossas vidas. A divisão se formava entre aqueles que desejavam lutar e os que temiam a retaliação, criando uma tensão palpável. A ideia de resistência começava a rachar a unidade do grupo, e Moisés percebeu que a batalha não se daria apenas contra o faraó, mas também contra o medo que ameaçava paralisá-los. Conforme os dias se transformavam em semanas, as punições se tornavam mais brutais. Aqueles que se atreviam a protestar eram severamente punidos, e Moisés assistia impotente ao sofrimento de seus irmãos. A cada ato de violência, a chama da esperança parecia diminuir, e a luta interna se acentuava. Sou eu o líder que meu povo precisa, pensava Moisés, atormentado pela responsabilidade que pesava sobre seus ombros. A visão de um futuro livre se tornava nebulosa, e ele se perguntava se ainda havia tempo para mudar o destino deles. A tensão entre os hebreus e os egípcios atingiu um ponto crítico quando um grupo de trabalhadores, cansados e famintos, decidiu se rebelar em uma tentativa desesperada de protestar contra as novas exigências. A revolta foi rapidamente esmagada, e os que sobreviveram foram severamente punidos, suas vidas se tornando exemplos do que aconteceria com qualquer um que ousasse desafiar Faraó. O eco dos açoites e os lamentos dos feridos se tornaram uma sinfonia trágica que assombrava Moisés. Precisamos encontrar um jeito de nos unir novamente, ele disse a Arão, seu tom determinado, mas a incerteza ainda pulsava em seu coração. As escolhas que haviam feito até agora pareciam levar a um beco sem saída. Ele sabia que a próxima ação poderia ser decisiva, mas a ideia de arriscar tudo pesava em sua mente. Enquanto o medo e a dor se intensificavam, Moisés percebeu que a luta pela liberdade não seria fácil. As decisões que ele e seu povo tomaram não apenas moldariam seus destinos, mas também os colocariam em um caminho de confronto direto com Faraó. A tensão aumentava, e o momento da verdade se aproximava, preparando os hebreus para o que estava por vir.
A batalha por suas almas e sua liberdade estava prestes a começar, e Moisés sentia que o clímax de sua luta se aproximava rapidamente, exigindo que ele se levantasse como o líder que seu povo precisava, ou que sucumbisse sob o peso da opressão. As semanas se arrastavam, e a atmosfera tornava-se cada vez mais pesada. Moisés sentia o fardo de cada lágrima derramada, cada lamento que ecoava pelas ruas de sua comunidade. A dor e o desespero cercavam os hebreus como uma sombra implacável, e ele não podia ignorar o impacto de suas decisões. Quando olhava para os rostos cansados e desgastados de seus compatriotas, uma culpa profunda o consumia. Estou fazendo o suficiente? Estou fazendo o que é certo? Esses pensamentos o atormentavam, e a pressão crescente o empurrava para um abismo de incertezas. Cada conversa com Arão e os outros trazia à tona novos dilemas. E se a resistência apenas piorar as coisas? E se nossa luta custar mais vidas? O medo de falhar, de não conseguir libertar seu povo, tornava-se um peso esmagador. A ideia de que suas ações poderiam levar a um sofrimento ainda maior o mantinha acordado à noite, e a culpa se tornava um companheiro constante. Ele se via dividido entre a necessidade de agir e o desejo de proteger aqueles que amava. Certa noite, em um momento de vulnerabilidade, Moisés se sentou à beira do rio Nilo, ouvindo o som da água correndo. Por que, Senhor, me escolheste para essa tarefa? Questionou em um sussurro, a solidão da noite envolvendo-o como um manto pesado. As estrelas acima pareciam indiferentes ao seu sofrimento, e ele se perguntava se havia um propósito maior em meio ao caos. Sei que não posso fazer isso sozinho, mas como posso pedir ajuda quando meu povo já está tão quebrado? A dúvida corroía sua determinação, e a luta interna tornava-se mais intensa à medida que o tempo passava. Arão, ao seu lado, sentia o mesmo peso. Moisés, cada escolha que fazemos terá consequências. Não podemos ignorar isso. Suas palavras soavam como um eco da própria consciência de Moisés, e a pressão da responsabilidade se intensificava. Devemos encontrar um caminho que nos una, mas como podemos unir aqueles que temem a própria sombra? O dilema moral que enfrentavam era profundo, e a fragilidade da esperança se tornava cada vez mais evidente. A rebelião dos trabalhadores havia gerado um efeito dominó, e agora muitos hesitavam em se levantar. A luta pela liberdade, que deveria ser um ato de coragem, tornava-se um campo de batalha interno. Cada ato de resistência pode ser um passo em direção à liberdade ou um convite à morte, ele ponderava, sentindo a responsabilidade de suas decisões pesando sobre seu coração. O que antes parecia uma jornada clara agora se tornava um labirinto de incertezas. À medida que a tensão aumentava, Moisés percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. As decisões que ele e seu povo tomaram não apenas moldariam seus destinos, mas também os preparavam para um confronto inevitável com Faraó. O peso das escolhas já feitas começava a criar uma expectativa crescente, um prenúncio do clímax que se aproximava. A luta por suas almas e liberdade estava prestes a explodir, e Moisés se sentia à beira de um precipício, pronto para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. As primeiras luzes da manhã filtravam-se através das nuvens pesadas que pairavam sobre o Egito, e Moisés sentia uma eletricidade no ar. O momento que tanto temia e esperava finalmente chegará. A reunião havia sido marcada, e o plano para confrontar Faraó estava em marcha. A tensão era palpável, e cada passo em direção ao palácio parecia um eco do destino que se aproximava. Ele sentia o peso dos olhares de seus compatriotas, cheios de esperança, mas também de medo, e isso o fazia hesitar por um breve instante. Estamos prontos, Moisés? Arão perguntou, os olhos fixos nos dele, buscando uma centelha de confiança. Mas a incerteza ainda dançava no coração de Moisés. O que diremos a ele? Como podemos convencê-lo a libertar nosso povo? Sua voz tremia, não apenas de medo, mas de uma determinação crescente que se formava em seu interior. Precisamos ser firmes. Não podemos nos deixar abater. O Senhor está conosco, Arão respondeu, a chama de coragem em seu olhar. Quando finalmente se encontraram diante de Faraó, a sala estava repleta de uma tensão quase insuportável. O trono imponente do governante parecia uma fortaleza, e a presença dele, uma sombra que ameaçava engolir toda a luz. Moisés,
Por que você se atreve a interromper meu descanso? Faraó rugiu, sua voz ressoando como um trovão. Moisés sentiu a adrenalina percorrer suas veias. Assim diz o Senhor: deixe meu povo ir, para que me sirvam. As palavras saíram com uma força que ele não sabia que possuía, ecoando na sala como um desafio. A resposta de Faraó foi um sorriso frio e desdenhoso. Quem é esse senhor que eu devo ouvir? Nunca permitirei que escravos deixem meu domínio. O desprezo em sua voz era como uma faca, cortando a confiança que começava a crescer em Moisés. A raiva fervilhava dentro dele, mas ele sabia que a ira não era o que seu povo precisava. Se você não libertar os hebreus, o Senhor trará pragas sobre sua terra, ele declarou, sua voz firme, apesar da tempestade de emoções que o consumia. Os olhos de Faraó se estreitaram, e a sala parecia congelar no tempo. Você se atreve a me ameaçar? Ele se levantou, sua presença imponente cercando Moisés como um predador prestes a atacar. Você e seu povo sofrerão as consequências de sua insolência. O desafio estava lançado, e Moisés sentiu o peso de cada palavra. Então que venha o que vier, ele respondeu, seu coração pulsando com uma mistura de medo e bravura. As primeiras reações foram rápidas. Os oficiais de Faraó murmuravam entre si, e a tensão se transformou em um frenesi de incerteza. Moisés, percebendo que havia cruzado uma linha sem volta, sentiu um misto de alívio e terror. A decisão estava tomada, e agora não havia como recuar. O confronto era inevitável, e cada um dos presentes sabia que a luta pela liberdade havia começado. Enquanto se retiravam do palácio, a atmosfera era carregada de uma nova determinação. Moisés olhou para Arão, cujos olhos refletiam um misto de orgulho e preocupação. O que fizemos, irmão? Arão perguntou, a voz trêmula. Fizemos o que era necessário, Moisés respondeu, embora dentro dele houvesse uma tempestade de dúvidas. Agora, a resposta de Faraó e as consequências do seu ato ousado estavam prestes a se revelar, e eles se preparavam para um novo capítulo de sua luta pela liberdade. A linha entre esperança e desespero tornava-se cada vez mais tênue, e o futuro permanecia incerto, mas uma coisa era clara: a batalha havia começado. O tempo passou rapidamente, e as consequências do confronto com Faraó começaram a se desenrolar como uma tempestade prestes a se abater sobre a terra. Moisés e Arão retornaram ao acampamento, onde o olhar apreensivo dos israelitas os recebeu. As palavras de Moisés reverberavam na mente de todos: o Senhor trará pragas sobre a terra. Ninguém sabia ao certo o que esperar, mas todos sentiam que a luta pela liberdade havia tomado um rumo irreversível. Moisés, agora mais consciente do seu papel, percebeu que a responsabilidade que carregava era maior do que ele imaginava. Ele não era apenas um porta-voz, mas um líder, um guia em um caminho repleto de incertezas. Nos dias que se seguiram, ele se dedicou a preparar seu povo, encorajando-os a manter a fé e a esperança em dias melhores. Arão, ao seu lado, tornava-se cada vez mais um apoio essencial, ajudando a fortalecer a determinação dos hebreus. As pragas começaram a surgir, cada uma mais devastadora que a anterior, e a dor e o sofrimento se espalhavam pela terra do Egito. Mas, enquanto muitos temiam o que estava por vir, Moisés encontrou um novo propósito. Ele entendeu que cada praga não era apenas uma punição, mas um chamado à reflexão, tanto para os egípcios quanto para os hebreus. O Senhor nosso Deus é um Deus zeloso, ele repetia para si mesmo, reafirmando sua fé em meio ao caos. Com os dias se passando, Moisés observou uma transformação em seu povo. Aqueles que antes eram subservientes agora começavam a erguer a cabeça, a se unirem em torno de um objetivo comum. A esperança crescia entre os israelitas, e com ela, a determinação para lutar pela liberdade. A coragem de Moisés se refletia em seus rostos, e ele percebeu que, mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da fé poderia guiá-los. Num momento de introspecção, enquanto contemplava as estrelas à noite, Moisés se deu conta de que havia mudado. A insegurança que antes sentia agora se transformará em uma confiança firme. Ele havia aprendido que a verdadeira liderança não era a ausência de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. O Senhor não nos abandonará, pensou, sentindo uma onda de gratidão por ter sido escolhido para essa missão. O impacto das decisões que tomaram reverberaria por gerações.
Moisés sabia que o que estava em jogo ia muito além de sua própria vida, era a liberdade de um povo. E assim, enquanto a luta continuava, ele se comprometeu a ser a voz que clamava por justiça, e a cada passo que davam, sentia que o futuro, embora incerto, estava começando a se iluminar. A jornada estava apenas começando, mas a chama da esperança ardia mais forte do que nunca.